Boa noite. Hoje, dia 30 de junho, vamos fazer a nossa live sobre a reabertura da OAB. Fixar aqui o título do nossa live de hoje. Nossa live mais do que especial com o nosso presidente, Dr. Alberto Campos, que vai nos passar todos os informativos sobre como está sendo e como continuará essa fase de abertura da OAB, da ESA, da Caixa de Assistência. Um beijo, doutora Laura, que está conosco mais uma vez. Boa noite a todos que estão entrando. Só aguardar o presidente Alberto entrar para a gente começar a nossa conversa de hoje, dia 30 de junho, última live do mês de junho. E nós estamos aí nessa missão juntos, desde o dia 2 de abril, todos os dias, durante a semana, a ESA fazendo uma live e levando conhecimento e capacitação para todo lugar que chegue um sinal de internet. Nós vamos também aproveitar nessa oportunidade e conversar sobre a programação da ESA agora em julho, que nós vamos ter algumas modificações. A Comissão de Direito enquanto o doutor Alberto não entra, o que foi? Gostaríamos de fazer um pedido à ESA. Faça o pedido à ESA. Qual é o pedido? Ih, doutor Alberto já entrou. Ele entra pelo Instagram da UAB, que nas próximas lives contemple palestrantes negros. Pode deixar. Teremos esse cuidado. Sim, doutora Laura, já foram mais de 60 lives. Deixa eu adicionar aqui o que está entrando. E nós vamos começar a live de hoje falando sobre a abertura da OAB, sobre o planejamento da OAB. Mudou para OAB Pará? Tá, então eu vou cancelar Alberto Campos e entrar aqui OAB Pará. Vamos lá. Pronto. Que ele tinha ajustado comigo que ele entrar pelo Instagram da OAB e eu pelo Instagram da ESA. O Instagram da ESA. Olá, Alberto. Oi, Luciana, tudo bem? Tudo bom? Sabe Eu que nós sempre me estamos quase... confundo. Pois Eu é, eu sempre me disse confundo. aqui, eu acho que eles estão Ficar usando comigo. dois Instagrams assim fica complicado. E tu Tu sabes sabes que que eu no fico. meu celular eu tenho o Instagram do meu pessoal, Luciana, o Instagram da ESA, que eu faço as lives e administro tudo com as meninas, e tenho o Instagram agora do NPJ da UFPA, que eu estou coordenando. E eu faço live por lá, live por aqui. Aí, às vezes, quando eu vou falar, eu falo de um, falo de outro, enfim. Mas é normal, acontece. É, é Vamos lá. difícil isso, olha, tem que ter muita Isso. coordenação. É difícil, mas Eu a gente sempre me está tentando atrapalho, se sabes que virar. eu fiz uma live com a nossa querida presidente lá de Óbidos, e quem A convidou Carol. fui eu, né? Então, no final, Aham. eu esqueci de salvar, Ah, aí não ficou aparecendo lá depois, né? poxa, Uma no pena. IGTV. É. E É, tu mas sabes foi que a primeira. essa ferramenta, quando a gente começou as lives no dia 2 de abril, não existia essa possibilidade de salvar automático no IGTV. Ficava só salvo naquele stories por 24 horas. Uhum. E aí depois, em junho, em abril já, final de abril, início de maio, que começou a ter essa opção. Que aí rapidinho a gente puxa e fica salvo. E agora a gente está fazendo um trabalho de puxar todas as lives do IGTV e disponibilizar no YouTube. Porque, por incrível Ótimo. que pareça, tem muitas pessoas que não têm Instagram. E o canal do YouTube qualquer pessoa acessa, é um site na internet. Você não precisa nem ser inscrito no YouTube para poder acessar os vídeos. Então a gente está fazendo esse trabalho agora de baixar todas as lives que a gente conseguiu salvar e disponibilizar no canal do YouTube. Mandar um beijo aqui para a Excelente, nossa Luciano. querida Bruna, superintendente, que está aqui nos assistindo. Tá, ela Doutora fica Laura, que mandando. eu já falei. Doutora Laura está aqui com a gente todos os dias, em todas as lives, firme e forte. Um grande beijo. Ela fica me Porque mandando hoje, Alberto, mensagem aqui. isso é a nossa Dizendo para eu última usar os. live.
o Instagram certo. Eu sempre erro. Hoje é a nossa última live de junho, do dia 30 de junho. Fizemos aí Ótimo. mais de 60 lives desde o dia 2 de abril, tentando sempre cumprir a missão da ESA de levar conhecimento e capacitação, principalmente nesse momento que os nossos colegas advogados e advogadas mais precisaram. Eu acho que na vida foi o momento que a gente mais precisou nos dar as mãos, continuar unidos e tentar levar não só o conhecimento jurídico, mas uma palavra, né? Um momento de trocar uma mensagem, um momento de Sim. mandar um coraçãozinho. Não se esqueçam que agora eu também já sou blogueira. Vocês têm que colocar o coraçãozinho lá embaixo para promover a página da ESA, a página da OAB. Cadê os coraçõezinhos? Quem está aqui comigo todo dia já sabe que o coraçãozinho tem que ser apertado aí O embaixo. coração é Ó, vem importante. coração. É aquela. Te lembras na época da nossa campanha da Ordem? Que Sim, o tinha lá CCC, para né? os 3 Cs, né? Curtir, É, compartilhar e comentar na página, para isso. poder dar repercussão. Né? Eu acho que Exatamente. aqui é a Aqui é o mesma coisa. coração. É É, tanto o interessante, né, coração. Luciana, que essas ferramentas sempre estiveram aí à nossa disposição, né? Foi preciso uma pandemia maluca para vir, para a gente ser chamado a atenção para esse tipo de comunicação que nós nunca usamos, né? Tanto, Exato. tanto as lives, né, quanto lá aquelas plataformas de reuniões e de Sim, congressos que a gente tem, né, ligado também lá ao YouTube. E sempre existiram, sempre estiveram aí, não é? E nós não utilizávamos. É uma ferramenta importante, você alcança um número absurdo de visualizações de pessoas, né? Aquela que a comissão lá dos Jovens Advogados, em parceria com a ESA, né, preparou com muito carinho, fez, fantástico. alcançou, ultrapassou as nossas expectativas de pessoas que compareceram, que participaram, que visualizaram. Nós esperávamos ali explodindo 2.000 pessoas, eu com o meu pessimismo natural, dizer que isso não vai passar de 500, e nós chegamos ao final a quase, eu acho que até mais de 7.000 participantes. Né? Então, Exatamente. é importante, mostra que isso realmente, essas ferramentas a gente sabe, tem que saber usar, como tudo, usar com moderação, senão também não vai dar certo, vai ser um vício ruim, né? Mas está servindo para muita coisa. A gente vai ter, não sei se você já recebeu a convocação ou o convite, nós vamos ter a nossa primeira sessão virtual do Conselho Seccional, né? São 28 Quinta-feira. processos, quinta-feira, a partir de 9 horas da manhã, 28 processos em pauta. É claro que a gente vai ter que ter uma certa moderação com isso. Alguns processos, por exemplo, que tiver advogado habilitado para fazer sustentação oral e ele pugnar por desejar realizar sustentação oral fisicamente, a gente vai retirar o processo de pauta e esperar uma próxima oportunidade, se o processo não for, obviamente, urgente, e vamos ter essa compreensão para privilegiar a defesa. É obrigação da ordem estar sempre atenta a isso, já que a gente cobra muito do judiciário esse respeito ao amplo direito de defesa, ao contraditório. Então, o advogado que tiver algum cliente, ou mesmo a própria parte lá, que tem algum processo na pauta e que deseje fazer sustentação oral fisicamente, que não queira fazer no modo virtual, a gente vai ter que retirar de pauta e esperar uma sessão física que eu espero que aconteça aí em agosto, né, a gente consiga estar realizando as sessões físicas novamente. Enquanto isso Mas não está tudo acontece... voltando, né, presidente? Aos poucos. Eu gostaria até para te passar a palavra para tu começares a falar um pouco mais da questão da reabertura. Te agradecer a parceria de sempre, a terceira live aqui conosco na ESA. A primeira abriste essa programação especial, Foi. depois fizeste uma outra live já com novas informações sobre o que a OAB estava produzindo, o que a OAB estava providenciando, porque nesses mais de 100 dias de isolamento, de suspensão das atividades presenciais, não houve um dia sequer que a OAB ficou parada, nem a ESA ficou parada. Eu acho que Nem foi os uma época sábados. que a gente trabalhou mais ainda, né? Em Foi, com todos os certeza. aspectos. E aí a Com gente certeza. sempre te chamou aqui para justamente informar, porque isso é um canal de informação. E às vezes as pessoas não leem o material que a gente divulga e preferem ouvir, então acho muito bacana. Então, te agradecer essa tua parceria, disponibilidade, que todas as vezes que eu chamei, presidente, vamos fazer uma live? Vamos, Luciana. Está sempre à Estou sempre à disposição. disposição mesmo.
É Tem que estar, né? verdade, fantástico. Tempo tem. Mas eu sei que dá trabalho, né? Então é Dá. importante a gente registrar e agradecer realmente, porque eu sei o quanto é custoso a gente estar aqui, a gente despender uma hora do dia. Não é só a Isso. hora que a gente está aqui, é a hora de organizar as ideias, de organizar os dados para trazer as informações. Então, realmente é um trabalho, a gente precisa fazer esse registro, é muito importante. E agora, É, nesse momento, as informações são com a reabertura. O AB reabriu, né, as portas do isso. casarão Aos agora em poucos. junho, né? E aí eu gostaria assim que tu falasses pra gente como é que foi essa reabertura e agora já tem outras mudanças, porque aos poucos a gente vai tendo uma transição, né? Aos poucos vão mudando as formas do que está funcionando, do que não está funcionando em todos os âmbitos da sociedade. Na OAB não vai ser diferente. Nós estamos aqui mais um setor que a gente vai ter que abrir, se adequar aos procedimentos sanitários, enfim. As casas de advocacia, como é que elas estão funcionando, como é que elas estão abrindo, que é para justamente os colegas que estão nos assistindo se informarem e divulgarem cada vez mais para que as pessoas possam usufruir de tudo que a OAB está fazendo. Com certeza, Vamos lá. Luciana. É muita coisa, né? A gente tá. É, Eu até preparei um resuminho aqui, porque são locais diferentes, né? Que dependem, inclusive, não só da OAB funcionar, né? As nossas salas ali no TRT, na Justiça Federal, no Tribunal de Justiça, o Lounge da Cidadania, por exemplo, aquela sala que nós temos lá de digitalização de processos, de xerox, e com aquela quantidade expressiva de computadores, elas dependem da abertura do fórum, né? Dependem daquelas portarias que regulamentam agora o funcionamento, né? O Tribunal de Justiça do Estado publicou a portaria conjunta lá, Tribunal de Justiça Corregedoria, determinando lá as regras para a reabertura paulatina dos fóruns, e o advogado e a advogada precisam estar atentos para este funcionamento. Em um primeiro momento, não vai ser permitido a entrada do público, ou seja, aquele advogado que, porventura, estivesse pretendendo levar um cliente ali para o lounge, por exemplo, para conversar, para dar alguma explicação, não vai poder o cliente entrar. Só o advogado ou a advogada, desde que ele esteja com máscara, desde que ele se submeta ali a passar álcool em gel nas mãos, a medição de temperatura. E esse tipo de procedimento nós estamos adotando desde o primeiro momento em que a Casa Clóvis de Malcher da advocacia retornou a funcionar. Isso foi um teste que nós fizemos, porque se tem uma coisa que nós aprendemos com essa pandemia, é que toda decisão que a gente for tomar na ordem, e isso deve acontecer também em todos os órgãos, você tem que tomar com prudência e ir fazendo aos poucos, porque do dia para a noite o Estado pode modificar e a gente tem que recuar de algo que nós avançamos de forma um pouco precipitada. Então não adianta você querer acelerar as coisas, porque você vai ter que acabar voltando atrás e começar tudo de novo. Aí nós então resolvemos primeiro abrir a Casa Clóvis de Malcher e a ordem naturalmente por uma necessidade realmente, né? O setor de inscrições foi muito demandado, a tesouraria também, a superintendência, a própria ESA, o pessoal querendo informações a respeito, aqueles que passaram no último exame de ordem, querendo certificado, né, para poder saber a informação. Então, a gente precisava realmente abrir lá aquele apoio lá ao processo judicial eletrônico, embora tenha trabalhado bem, inclusive de forma remota, precisava agora ter alguém lá para atender os colegas de forma gradual, paulatina. E aí, então, nós estabelecemos junto, claro, com o acompanhamento, o aconselhamento dos profissionais da Caixa de Assistência, né, e recebemos toda a orientação, e assim ficou. Agendamento, a redução da quantidade de computadores à disposição dos advogados e advogadas na Casa Clóvis de Malcher. Aqueles que estão acostumados lá a frequentar o ambiente sabem que nós temos lá uma quantidade muito grande de computadores. Tivemos que retirar, acho que, se não me falha a memória, são só 6 ou 7 funcionando. As salas de atendimento funcionam normalmente, mas com todo o cuidado de higienização. Todas as vezes que um colega for utilizar a sala, quando ele sair,
lá a turma da limpeza entra, faz a higienização do local, e assim a gente foi testando. Né? Na primeira semana, é verdade que os prazos ainda não estavam fluindo, né? Principalmente na justiça estadual, então eu acredito que, em razão disso, poucos colegas procuraram lá a casa para utilizar. Era mais mesmo aqueles que queriam falar com o cliente, precisava do gabinete, precisava lá daquele espaço reservado, utilizaram, não foram muitos. Mas eu acredito que a partir da semana que vem tenha um número já maior do fluxo, até porque o Tribunal de Justiça retornar os prazos e ele vai abrir para os profissionais, para os funcionários. Então, eu acredito que nós vamos ter um volume maior de fluxos ali de advogados, né? Então, em razão disso, inclusive, a partir de amanhã, nós vamos reabrir a Casa da Advocacia Trabalhista, que é ali na Senador Lemos, no prédio Síntese. Vamos reabrir também com o mesmo critério da Casa Clóvis Malcher. Vamos retirar uma grande parte de computadores da sala, vamos ficar ali com uma separação bem significativa de uma baia para outra, que é para que o advogado e a advogada possa realmente trabalhar com segurança, né, preservando a sua saúde. E todas as vezes que precisar, sempre por agendamento. Não adianta chegar lá sem marcar o horário, que não vai entrar. Isso é a orientação que a gente recebeu dos profissionais que são especializados nisso. Não é coisa da minha cabeça. Isso é a orientação. Olha, lá é mais complicado, inclusive, que a Casa Clóvis Malcher, porque lá não tem janela. O ambiente é todo fechado. A Casa Clóvis Malcher não, ela é arejada. Então, é mais tranquilo. Mas mesmo assim a gente vai abrir. E por que a gente vai abrir? Porque já estão iniciando, principalmente na Justiça do Trabalho, as audiências virtuais, as sustentações orais no TRT e no Tribunal de Justiça também já está realizando sustentações orais virtuais. E isso, a gente precisa possibilitar que o advogado que não tem a tecnologia na sua casa ou no seu escritório, ele possa utilizar dessas ferramentas e elas só existem lá na casa. Tivemos até uma dificuldade, Luciana, porque os nossos computadores não tinham a câmera digital. Nenhum deles veio com a câmera, tivemos que adquirir. As câmeras não havia no mercado aqui, local, para fornecimento imediato. Ainda não temos, inclusive, as câmeras, elas ficaram de chegar até o meio da semana que vem. Nós estamos aqui com 2 ou 3 notebooks lá na sede, para aquele colega que realmente precise participar de uma audiência virtual, ele, através de agendamento prévio, vai lá e pode utilizar esses notebooks. Fora isso, ainda não temos, mas semana que vem, com certeza, nós já teremos computadores com as câmeras, tanto na Casa da Advocacia Trabalhista, quanto na Casa Clóvis Malcher. E isso daí é importante, né? Os advogados e advogadas estão tendo que se acostumar, como nós aqui, né? Estamos nos acostumando com essas reuniões virtuais, com essas palestras e congressos. Os advogados e advogadas também precisam se acostumar a isso. Até porque a gente não sabe o dia do amanhã, principalmente. A gente não sabe se realmente essa curva aí que está caindo aqui, principalmente na região metropolitana, ela é uma tendência definitiva, esperamos que seja. Mas vai que, né, acontece alguma coisa aí surpreendente e a gente volta a ter que se recolher de novo nos nossos home offices da vida. E aí a gente precisa estar acostumado realmente com isso. É uma advocacia que não estava prevista para acontecer agora, essa advocacia virtual, mas que nos empurraram para ela. Então, vamos nos acostumar, vamos nos preparar, que tenho certeza que sempre vai ser cada vez mais fácil, porque quando voltar o físico, a gente não deve deixar o virtual de lado, deve continuar insistindo nisso. Nós estamos hoje... Vocês devem ter notado aí, aqueles que estão participando aqui da live, você também, Luciana, que nós estamos fazendo uma campanha nas redes sociais, né, tentando colocar para o Tribunal de Justiça do Estado, principalmente, que ele precisa digitalizar os processos físicos. Não é fácil, não é rápido, não é barato, mas nós não podemos continuar tendo um passivo de processos físicos de quase 800 mil processos.
Em contrapartida, nós temos hoje 200 mil processos eletrônicos. Ou seja, a diferença é muito grande. E, na verdade, tem comarcas, principalmente no interior do estado, que o PJE já está lá, mas ele ainda não tem processo eletrônico. Ele está com 100% praticamente de processo físico. Ou seja, a comarca, não adianta nem o juiz estar lá, porque a comarca não está funcionando. O juiz não pode ir ao fórum, né, com toda razão. Tem que preservar a saúde dele, do jurisdicionado, dos advogados. Então, não tem como. Ou digitaliza, ou vai continuar algum tempo ainda parado. E a ordem, não só a ordem, eu tenho certeza que a advocacia, os profissionais que utilizam, que militam, eles estão dispostos, inclusive, a colaborar, a contribuir com este processo de digitalização. Em Paragominas e em Xinguara, houve um movimento nesse sentido. Os advogados conversaram com o titular da comarca. Olha, eu tenho esse processo, são tantos volumes, eu levo com vista, digitalizo, devolvo o processo físico e já devolvo ele também no meio digital, e você só faz migrar para o meio. Uma força-tarefa, né? Então, isso, eu tenho certeza que os colegas vão querer participar deste processo de digitalização. A gente tem feito isso, né, Luciana, lá na ordem aos poucos. O setor de inscrição, por exemplo, todos os processos, desde o advogado 01 até o mais novo advogado, ele já está com o processo todo digitalizado de inscrição. Foi gradual, demoramos praticamente um ano de gestão, porque são 30 mil processos de inscrição. Então, eu fico imaginando esses 800 mil processos do Tribunal de Justiça, quanto não duraria para digitalizar, mas precisa começar. Perdeu-se um tempo, inclusive, agora, né? Já que estávamos com o fórum fechado, porque não se contratou uma empresa especializada, como nós contratamos lá na OAB, para fazer a digitalização dos processos, né? Com toda a higiene, com todo o cuidado, com os trabalhadores que iam ingressar lá no fórum para fazer. Perdeu-se um tempo grande. E olha que desde a primeira portaria do Tribunal de Justiça, a OAB tem reivindicado a digitalização dos processos físicos. Desde o início, porque nós sabíamos que tem a determinação lá para o magistrado dar preferência para processos onde tem apagamento, levantamento de alvará, de RPVs. Está certo, mas e os outros que não têm isso? Que ficaram realmente paralisados lá com processos antigos, lá de 10 anos de tramitação, de 15 anos de tramitação, os processos criminais também. Então, nós não podemos mais aguentar esse tipo de retrocesso. É isso que está acontecendo. Nós temos que realmente continuar avançando na digitalização e toda vez que houver um problema, discutir a melhor solução, o melhor caminho para tomar. Tentou-se lá, o CNJ está discutindo aí a possibilidade que nós, criminalistas, achamos absurda, que é do tal do Tribunal de Júri Virtual. Realmente, neste momento, é impossível você pensar na possibilidade do Tribunal de Júri Virtual. Não existe isso. Vai ferir o sagrado direito de defesa, vai ferir aquele princípio da incomunicabilidade dos jurados. Não há. Vai ferir o que nós mais gostamos, os criminalistas, da teatralidade do júri. Como é que você vai fazer toda aquela cena para convencer os jurados? Aqui, por esse meio frio, né, da virtualidade, difícil, não tem como. Mas eu não sou um cara reticente, não. Eu acho que a gente tem que discutir, conversar. O CNJ está lá, a OAB é terminantemente contra a implantação do Tribunal do Júri Virtual. Terminantemente contra. Mas vamos conversar, vamos discutir qual é a saída para tomarmos um passo de cada vez para chegarmos a, de repente, um denominador comum até lá um pouco mais para frente. Né, presidente? Tudo é novo, tanto para o tribunal como para a OAB, para toda a sociedade. Então, eu sempre falo que todas essas medidas que vêm sendo tomadas, muitas delas não agradam, mas precisam ser discutidas realmente. Porque são medidas que são tomadas a toque de caixa, são medidas que são tomadas sem muito debate, sem muita discussão, porque realmente não houve tempo para isso. Mas não podem ser medidas que não podem ser mudadas. Elas precisam ser discutidas, colocadas em práticas. Não deu certo, vamos discutir, vamos melhorar, vamos ver se é possível modificar ou não modificar, para sempre ter um melhor
prestação de serviço e a sociedade ser bem atendida de uma forma geral. Então, quer dizer, a partir de amanhã, os tribunais voltam, né? O Tribunal de Justiça Estadual abre as Abertura, portas abre as portas, de advogado, para o forma advogado, né? escalonada, né? Eles fizeram Isso. toda uma política, igual a OAB vem fazendo também, de aos poucos alguns funcionários, aos poucos só os advogados, enfim. E vamos ver se vai dar certo. A gente está na torcida que dê certo, né? Todo mundo quer voltar aos poucos à sua normalidade. Não é uma decisão difícil, viu, Luciana? A gente tem visto, por exemplo, aconteceu isso conosco, né? Lá no início, nós pensávamos em realizar determinada ação e voltamos atrás por conta do aumento da pandemia, do aumento da contaminação aqui na nossa cidade, na região metropolitana. E é o que está acontecendo, por exemplo, com os nossos amigos lá de Santarém. Os Santarém, eles não conseguiram, não puderam acompanhar a portaria da seccional. A presidente Gilmara me ligou, disse: presidente Alberto, eu vou ter que fechar, porque aqui em Santarém a pandemia, a contaminação está avançando e não é prudente nós abrirmos a ordem agora. Os nossos serviços não podem realmente continuar abertos. Já tem funcionário nosso aqui contaminado, familiares de funcionários, então, infelizmente, para nós não dá. Ou seja, foi aquilo que eu falei logo no início da nossa conversa, né? A gente tem que aprender que essa pandemia, ela vem do dia para a noite, ela muda e a gente, às vezes, tem que voltar atrás de uma decisão que já foi tomada. E isso lá em Santarém está acontecendo, infelizmente, para os nossos queridos colegas de lá da região do Tapajós, né? A gente espera lá que eles consigam controlar, mas eu acho que pelo menos por mais uma semana eles ainda vão continuar, infelizmente, sem poder oferecer o serviço, que lá também é muito importante. O fórum não dá a condição que a sede da OAB dá lá em Santarém, que tem a sala para você receber o seu cliente, né, com computador, com internet boa, e isso não tem na sala do fórum, a privacidade, né, que às vezes a gente precisa para atender o nosso cliente. E, infelizmente, a gente não vai poder oferecer esse serviço lá. E por aqui fica isso. O Raul, lá, o presidente de Castanhal, perguntou: presidente, como é que faz? E, rapaz, tu tens uma sede boa aí em Castanhal, porque os colegas estavam lembrando que precisavam atender seus clientes, não tinha escritório de advocacia. Faz lá, separa, nem que seja o teu gabinete na sede da subseção, faz o escalonamento, mandei o regramento para ele, faz o escalonamento, faz a medição de temperatura, exige a entrada apenas com máscara, com agendamento, e e oferece esse serviço aí. É importante. A gente precisa realmente retornar. Não tem como a gente adiar mais, a não ser naqueles locais onde realmente a epidemia ainda a pandemia ainda está com força. Fora isso, fora esses lugares, a gente precisa retornar, porque a advocacia é um serviço essencial, né, Luciana? Então, desde o início, a gente sempre lutou por isso, né, para que nos decretos, inclusive, de lockdown, fosse resguardada a essencialidade da advocacia. A gente até tem uns presidentes de seccionais que são contra, inclusive, colocar. Eu não vou colocar em decreto, não, porque está na Constituição Federal, isso não precisa. Porque é verdade, está na Constituição Federal, mas vai explicar isso para, né, aqueles que não militam, não estão na elite, que a advocacia é essencial. Eles podem não entender. Então é melhor realmente, por excesso de zelo, propor colocar no decreto, e veio no decreto governamental, veio prevendo, no municipal aqui da capital também veio esse reconhecimento, né, e aí a gente não teve muito problema, mas não tem outra opção, né, Luciana? A gente está aqui com os horários são de 8 às 14 só, a gente não vai ter os 2 horários nas casas, é de 8 às 14, justamente também para tentar fazer com que a advocacia tenha a consciência de que não é para ficar indo todo mundo para lá, porque não vai entrar todo mundo, o agendamento permanece, a gente está com o lounge fechado. Foi bom, inclusive, essa live para a gente explicar uma coisa para aqueles que militam, que utilizam o lounge. O lounge, na verdade, lá atrás, ele foi pensado como se fosse uma grande sala de espera. Tanto que no projeto inicial estava previsto que nós faríamos um sistema de som para que, quando houvesse o pregão das audiências,
os advogados pudessem ouvir lá no lounge, né? Então, eles não precisavam ficar na porta da sala do magistrado para aguardar audiência. Calor, né? O nosso fórum não tem a climatização e lá o lounge não. Então, se pensou nisso, a gente vai colocar isso, vai colocar aquele letreiro, né? Audiência tal, vai começar na vara, mas isso não foi à frente. Então, ficou lá apenas realmente como uma grande sala de espera com alguns computadores de consulta. E sem a nossa a autorização pelo tribunal, de nós utilizarmos aquilo ali também como uma sala onde pudesse ter computadores, com internet, com impressora, para você exercer a advocacia na era digital. Não era possível isso, estava proibido no próprio termo de cessão de uso. Era especificamente realmente o lounge para a sala de espera. O nome, né? Lounge, já é realmente isso, é uma sala de espera. E agora, nós conseguimos, através de uma negociação com o presidente do Tribunal de Justiça, reverter essa situação. Então, o lounge está passando por uma reforma para se adaptar a essa realidade. Nós vamos poder, finalmente, colocar muitos computadores lá. Acho que mais de 15 computadores com baias. Ele não vai perder essa característica de lounge. A gente vai manter lá aquele ambiente aconchegante, com os sofás, né, com as revistas, a pessoa com a televisão lá, né? Mas nós vamos ter, então, uma quantidade boa de computadores. A sala, que é aquela sala maior, onde tem a Xerox, nós vamos, daqui a 15, 20 dias, ceder de volta para o tribunal, porque eles vão unificar o cartório de varas da família. Vai ser um cartório só, como foi o da Fazenda Pública, e vão nos ceder uma outra sala no mesmo andar com o banheiro, porque o banheiro é importante e o lounge não tem banheiro, né? Então, em princípio, e nós vamos, com isso, nós ganhamos um espaço, se for somar os dois, quase que o dobro de computadores que nós tínhamos anteriormente. Basta apenas ter um pouco de paciência, que a gente está preparando o lounge. O fórum estava fechado, não podia entrar operário lá mesmo. Os móveis que nós adquirimos também não puderam ser encaminhados para cá, para Belém, que são feitos fora, aqueles móveis lá modulados. E agora que estão chegando, então a gente está preparando lá o lounge da cidadania para recepcionar a advocacia quando realmente nós já conseguimos retornar com as audiências físicas lá no nosso fórum, com inclusive um pouco mais de conforto para o exercício da nossa profissão. E tudo isso a gente está fazendo nesse período, né, Luciana? Para você ver como são as coisas. Não para. A gente está... acho que a Bruna está reclamando, ela vai querer férias, né? Porque ela trabalhou, acho que 2, 3 vezes mais do que ela trabalharia se estivesse realmente com a OAB aberta. A gente está vendo aqui, Luciana, tem um monte de visitas ilustres aqui. O Marcelo Amaral, lá no início, reclamando mesmo de que a proposta do Tribunal do Júri virtual não deveria ter sido nem cogitada. Nesse momento, realmente, não tem como. A gente precisa evoluir muito ainda para se chegar a pensar em um Tribunal do Júri, assim, como a gente vê na televisão, né? Não dá. Nós não temos nem internet para isso, nem equipamento para isso, nem evolução para isso. Ainda não estamos neste patamar. Não tem como você pensar. É interessante que eu li um artigo lá na Conjur, por incrível que pareça, subscrito por um juiz que é o relator dessa proposta lá no CNJ, ele tentando justificar, né, a possibilidade da realização de tribunal de júri virtual, e o que mais me assombrou foi a justificativa. Ele querer afirmar que a responsabilidade pela, talvez, rejeição deste projeto de virtualização do tribunal do júri caberia a nós, advogados, que, na verdade, não queremos, com isso, que o processo criminal do tribunal do júri seja célere e que essa manobra ela apenas tem a intenção de fazer com que os processos do tribunal do júri fiquem paralisados e só retornem após a pandemia.
um fundamento, né, que, rapaz, eu não sei porque o Conjunto, inclusive, publicou um artigo É desse verdade, tipo, com esse desagradável, tipo né? de argumento tão fraco, né, da Uhum. fundamentação ruim. Ele que justifique, fundamente, porque que ele acha realmente que há a condição, e não querer atribuir isso à advocacia, que ele esquece que nós, na verdade, somos indispensáveis, de novo, né, falando na indispensabilidade da advocacia, e nós, na verdade, sempre fomos parceiros do judiciário como um todo. Todas as vezes que eles estão sendo atacados de alguma maneira por alguma instituição, por alguma entidade, eles buscam a ordem dos advogados, fazer a defesa pública, né, deles, e eles se esquecem, alguns, não são, claro, todos, são poucos, inclusive, que tentam atacar a advocacia. Isso é realmente uma falta de visão, né, muito séria, muito grande, né? Infelizmente, nós ainda temos esse tipo de operador do direito que acha que, inclusive, a advocacia é dispensável, né, do processo. É impressionante isso. Eu fiquei realmente abismado. E ele é o relator do processo, tanto que ele tentou, né, lá, com uma manobra, inclusive, né, fazer com que a OAB não participasse da sessão. Não sei, chegaram, inclusive, a divulgar que a OAB havia perdido o prazo para habilitação no processo. Ele publicou a pauta na sexta-feira e o regimento interno lá do CNJ define que no primeiro dia útil você pode se habilitar para a sessão de julgamento. E assim a OAB fez. Na segunda-feira se habilitou. E ele, como relator, indeferiu, né, o argumento de que havia passado as 24 horas para habilitação. Esqueceu que não se conta prazo mais no fim de semana, né? Outra parte da segunda-feira. E tanto que ele já reconsiderou, a OAB já se habilitou, não só a OAB, uma quantidade expressiva de instituições e associações ligadas à advocacia, ou a Associação do Ministério Público também ingressou lá, né? Também me parece que apoiando, inclusive, o posicionamento da ordem, sendo contra a possibilidade da realização do júri virtual. E vai ter ainda muita discussão nisso. Eu não sei se é nesta semana que entra ou se é na próxima que eles irão pautar essa discussão. Mas nós estamos mobilizados e realmente nós não podemos permitir que ao argumento de que nós estamos em pandemia, né, de que nós estamos recolhidos, de que o processo precisa andar a todo custo, relativizando direitos. Esse tipo de conduta a gente não pode aceitar. Relativizar direitos constitucionais do cidadão ao argumento de que nós estamos passando por um momento sui generis na nossa vida, que é uma pandemia. Nós não podemos permitir isso, é por isso que a ordem ela tem a sua importância, é por isso que a ordem precisa continuar forte, né, e independente, como ela tem sido durante as gestões, né, que eu tenho participado. A anterior do Lamáquia, a atual do Felipe Santa Cruz, eles têm realmente esse espírito, né, de que a ordem ela é defensora da Constituição, como diz o nosso juramento, e tem feito o trabalho, seja com aquele artigo que eu sou péssimo para números, então eu não gravo o artigo, mas aquele que diz que o advogado, no exercício do mandato, não deve temer contrariar nenhuma autoridade pública, nenhum magistrado. Então é esse tipo de postura que a gente espera de um dirigente de ordem. Não importa se ele está desagradando uma parte da população, quando, por exemplo, a OAB vai ao Congresso pedir o impeachment de determinado presidente, da Câmara dos Deputados, né, que é a ordem lá na gestão do Lamáquia, fez isso com aquele senhor lá que hoje está preso, né, pediu o impeachment dele, pediu do Michel Temer também, e do Michel Temer não deu certo, ele conseguiu articular lá, teve mais apoio político do que a que o antecedeu, mas isso não importa, o que importa é que a OAB cumpriu o seu papel, né, e está cumprindo o seu papel. Para quem a nossa pauta publica-se agora no Diário da Ordem, para quem ainda não teve a oportunidade de ler a pauta, um dos primeiros processos será a discussão
de um parecer, né, feito por procuradores das prerrogativas da ordem a respeito do crime de responsabilidade que teria sido cometido pelo presidente da República atual. Então, é um parecer jurídico, técnico, não é político, e que a Ordem dos Advogados Seccional do Pará irá debater e, se aprovar, irá fazer o encaminhamento ao Conselho Federal para que eles, então, apreciem lá na primeira sessão física. O Felipe Santa Cruz já disse que discussão sobre impeachment só quando tiver sessão física do Pleno do Conselho Federal. Mas nós estamos cumprindo o nosso papel e estamos oferecendo, claro que se o Conselho Seccional aprovar o parecer, estaremos oferecendo esse apoio, né, jurídico para o Conselho Federal. Então, dizer, olha, a OAB Pará, ela diz isto, a OAB Pará entende, né, assim, assado, e está submetendo ao Conselho Federal o entendimento da seccional paraense. A OAB Pará, ela sempre foi precursora nesses movimentos e não vai ser dessa vez que vai se furtar a discutir o problema. Isso é que é importante. Nós precisamos debater com independência, com serenidade, né, tirando as questões políticas, né, dessa discussão, desse tema, e partir lá para o jurídico. Nós somos advogados, advogadas, e vamos discutir juridicamente esse parecer que foi elaborado pelos procuradores de prerrogativas. Aliás, colegas que têm uma dedicação assim de realmente impressionante. Eles não só os procuradores. Muito também. Muito. Os plantões de prerrogativas realmente me emocionavam, porque era de madrugada, né, fim de semana, a gente via lá depois as fotos, eles de máscara, com álcool na bolsa, dentro do bolso do paletó, aquele álcool pequeno, né, para poder tentar se proteger e para atender os colegas que estavam, né, sofrendo qualquer limitação no exercício da sua profissão, sem ganhar absolutamente nada por isso. Muita gente me pergunta ainda hoje, por incrível que pareça, quanto é que se ganha para estar, né, nessas funções na ordem. Absolutamente nada. Apenas e tão somente o engrandecimento da nossa instituição, que para nós é tudo. Né? Para nós é o que é de mais importante. Fortalecimento da nossa classe. Vamos lá, presidente. Então, a gente está lutando pela digitalização dos processos físicos, né? Espero aí que nos próximos dias a gente tenha o retorno do tribunal, porque é uma providência extremamente salutar, importante. Isso. Na verdade, deveria ter sido realizado antes até da pandemia. Agora, com a pandemia, se mostrou que urge mais ainda. Eles tinham que ter, né, caminhado, ainda que paulatinamente, né, na digitalização dos processos, como nós fizemos com o setor de inscrição, de trás para frente. Sim. Pegamos os mais antigos e fomos avançando. Nós fizemos assim, nós demos um start aqui, né, no dia, acho que foi na primeira quinzena logo dessa gestão. Demos o start, olha, a partir de hoje, todos os processos vão ser eletrônicos, os novos. E para trás, os antigos, a gente vai começar lá do zero. O advogado 01 vai digitalizar. A gente está, inclusive, prevendo fazer uma cerimônia para fazer a entrega do processo físico para o interessado, ou seus familiares, se já não tiverem mais vivos, né, porque tem uns processos muito antigos. Né? Vamos fazer a entrega simbólica da pasta física, é um histórico do advogado. Geralmente a gente coloca as certidões, né, se você participou de alguma comissão, integrou a Escola Superior da Advocacia, teve um cargo lá na ordem, está lá no seu histórico. Né? Isso é bacana, você ter na sua casa, guardar, de repente mostrar para os seus filhos e filhas. Então a gente estava pensando em fazer isso já na nossa conferência, né, Luciana? Eu nem tinha te falado isso, mas tivemos que adiar a nossa conferência, infelizmente. Eu já estou até pensando em fazer a virtual, sabe? Porque eu gostei tanto daquela dos meninos, da jovem advocacia, que acho que de repente a gente pode até repensar e ir lá em agosto, né, em fazer a nossa conferência virtualmente, chamando de novo, convidando de novo todos aqueles palestrantes que nós tínhamos convidado, o Badaró, né, enfim, de vez em quando tem um que me manda mensagem, pô, presidente, olha, acabei de receber uma mensagem aqui da empresa aérea dizendo que foi cancelado o nosso voo para o Pará. São momentos que a gente fica, né, assim, melancólico um pouco, mas
É assim mesmo. Todas foram Faz assim, né? parte. Todas as seccionais passaram por isso. Você sabe que tinha uma sequência de conferências depois da nossa, né? A nossa ia ser a primeira e logo todos, pelo menos aqui no norte, que eu me lembro, tinha duas. O Amazonas ia realizar logo depois de nós. Também já estava com tudo formatado e teve que adiar. A nossa não estava só formatada, estava inclusive, né, acertado, o hangar já Tudo. contratado, né, as Emissão de passagens aéreas. passagens, enfim. É, Mas não é tem isso, o que jeito. importa é que nós estamos com saúde, fortes, para continuar Isso. trabalhando e a gente vai Precisamos continuar. refazer esses eventos, seja online, seja presencial, quando puder. E ainda tem mais Vamos. coisa, né, Alberto, que a OAB está fazendo. O funcionamento, então, é legal lembrar que está ainda de 8 às 14, mediante Sempre de 8 às 14. agendamento. Agendamento. É importante Dependendo, ratificar isso. dependendo da evolução, ou Sim, da involução, digamos assim, né, a gente vai flexibilizando mudando. ainda mais. Aham. Tá? Por exemplo, a Bruna me mandou uma mensagem agora dizendo que ó, lá na Casa da Advocacia Trabalhista, que vai abrir amanhã, já tem 8 advogados agendados para a Agendados. utilização do espaço. Veja Legal. como realmente eles estavam sentindo falta. Por quê, Luciana? Isso, na verdade, nós incentivamos lá atrás esse sistema de coworking. Né? Nós, não sei se tu te lembras, nós contratamos uma Sim. empresa antes de ter esses espaços próprios. Né? Contratamos uma empresa para ver se ia dar certo, se os advogados e advogadas iam se acostumar com esse tipo de serviço. Foi um sucesso. Na verdade, tinha fila já lá. Estávamos pensando, das duas, uma, ou nós contratávamos uma outra empresa, né? Ou fazíamos o nosso. E resolvemos fazer o nosso. E aí deu muito certo. Está lá a Casa da Advocacia Clóvis Malcher, inclusive. É um espaço bem confortável, bem agradável para quem conhece. Mas a gente precisa ter, nesse momento, a prudência. Só isso, só prudência, para poder continuar utilizando o espaço sem gerar problema de saúde nenhuma para aqueles advogados e advogados que vão frequentar lá. É importante isso, não E tem nesse retorno, não. momento, né, presidente, tanto a gente refletiu sobre isso, que Sim. as estruturas de coworking, como funcionam, porque quantos escritórios pararam de funcionar, os advogados ficaram nas suas casas trabalhando em coworking, se reunindo virtualmente, e que de repente não precisariam mais ter uma estrutura muito grande, bastava uma sala pequena para trabalhar em regime de escala, e a OAB já estava aí à frente criando esses espaços de coworking E antes da sabe que isso pandemia. já me salvou, inclusive, algumas vezes, né? Deu um bug lá no escritório geral, né? Tudo quanto é computador parado e tinha prazo, aquela história, advogado sempre quer deixar, né, para o finalzinho. E a minha colega, a minha sócia lá, e agora o que é que eu faço? Porque tu não conhece a nossa estrutura ali. É perto, nosso escritório ali na municipalidade, né? Vai ali lá e faz o trabalho, tranquilo. E assim foi. Né? Então a gente incentiva, né? Em todas as palestras, né? Em todos os juramentos de novos advogados, a gente fala, olha, você não precisa no início de carreira hoje se preocupar com a estrutura do escritório da advocacia. Olha, eu preciso ter de recurso para alugar uma sala. Não precisa nada disso. Não. Basta você utilizar os serviços que a OAB oferece. Eu falo lá para a comissão dos jovens, para o Alvimar, toda vez que você fizer uma turma dessa aqui de treinamento de jovens advogados, peça a van, leve os jovens advogados lá para visitar, para conhecer, saber como é que funciona. E não precisa realmente mais, no início de carreira é difícil. É difícil você montar, ter Teve até um capital para montar. comentário aqui, o doutor Marcelo Amaral comentando: a estrutura da ordem socorre os advogados, em especial jovens advogados. Exatamente. Está iniciando, né, a carreira para montar um espaço físico, é muito difícil. Enfim. Bem, nós temos agora, faltam 10 minutinhos. 10 minutos. Eu queria aproveitar. Repetir de novo. Tá. As salas nos fóruns, TRT, Justiça Federal, dependem da abertura, né? Claro. Né? E a gente vai também tomar as nossas precauções, que é reduzir a quantidade de máquinas para obrigar, né, digamos assim, a ter aquele distanciamento. Sim. Porque senão, né, vai ficar um advogado, sabe como são as baias, né? Um advogado do ladinho do outro ali. Então, não pode ser assim. A gente vai reduzir a quantidade de computadores para poder fazer a utilização. E sempre no agendamento neste primeiro momento. Se voltar, se começar a ficar melhor a situação, aí a gente vai aos poucos também aumentando a quantidade de máquinas, vai aumentando o período de utilização
que lá também ainda tem isso, é 1 hora só, né, por ambiente, tem que dar vez para os outros. Né? Tu não Claro. pode ficar lá O dia inteiro, a manhã todinha, ocupando uma sala, por exemplo. Né? Então, a gente tem que ter bom senso. Não há lugar para todos e, em razão dessa quantidade pequena de máquinas, a gente precisa também olhar pelo colega que está precisando tanto quanto nós e ceder a vez. É assim que a gente está trabalhando. Eu acho que aos poucos nós vamos evoluindo. Nós Sim. não vamos parar de fazer os compromissos, né, os juramentos na forma digital. Aqueles que quiserem fazer, é só entrar em contato lá com o setor de inscrição. Olha, eu quero fazer o juramento digital. E aí você, depois do juramento, você faz a sua carteira digital. Está todo mundo praticamente aceitando a carteira um ou outro problema em um outro local que não tem o conhecimento ainda da carteira digital. E você agenda para ir lá receber a sua carteira física. Marca o horário, né? Ou então faz lá drive-thru mesmo. Fica lá, agora eu vou passar aí no estacionamento. Isso que e o eu ia te funcionário falar fica do lá. serviço O funcionário drive-thru, fica lá né? esperando, entrega a carteira e pronto, você não precisa nem entrar na ordem. Mas é sempre bom lá, né? Lembrar, visitar. A gente fica com muita saudade. Tem gente que fala, pô, mas eu queria só dar uma entrada lá rapidamente, quer se agendar, não tem problema. Pode visitar. Eu estou indo lá, mas fico também só 2 horas e saio. Não Também pode ter estamos trabalhando até as aglomeração, 14. né? Não pode ter Exato. aglomeração. Não pode ter de jeito Isso nenhum. que eu ia observar, porque além do agendamento, do horário de 8 às 14, ainda está com esse serviço de drive-thru. Então, se você não quiser descer na ordem, você faz, entra em contato com o setor que você precisa, né? E passa lá pelo estacionamento, entra e recebe o documento, o material, tudo que for necessário. E aí eu queria aproveitar, presidente, e falar algumas coisinhas aqui para quem está nos ouvindo. Tá. Tem pessoas Só um aviso então, Luciana, é que a ESA, a Caixa de Assistência, ela só vai começar o atendimento físico a partir do dia 15 de julho. Alguém me perguntou hoje, olha, eu não sei informar, mas vou lá saber. Então, o atendimento físico a partir do dia 15, mas eles estão divulgando num bannerzinho os contatos, né, para você agendar, fazer aquela consulta no virtual, se quiser. Tem gente que quer se consultar no físico mesmo, né? Mas o virtual está funcionando. Aqueles que precisarem realmente mesmo de uma consulta, ainda que virtual, com psicólogo, né? A gente sabe que essa pandemia também trouxe esse segundo efeito, né? Que foi o problema, né? Muito sério, de depressão, né? De ansiedade. Então, aquele que quiser conversar com o psicólogo, se consultar, está lá à disposição tranquilamente. Tá Lembrando bom? que Vamos a lá. Caixa também fez um serviço super legal das vacinas, né? Da distribuição de drive-thru. Inclusive já máscaras. E ainda sobrou. Porque sobrou. Foi o meu que congelou? Voltou? Foi o teu. Voltou. Já? Voltou, Isso. Já. Pois é, Ainda então sobrou que está entrando. E nós vamos começar a live de hoje falando sobre a abertura da OAB, sobre o planejamento da OAB. Mudou para OAB Pará? Tá, então eu vou cancelar Alberto Campos e entrar aqui OAB Pará. Vamos lá. Pronto. Que ele tinha ajustado comigo que ele entrar pelo Instagram da OAB e eu pelo Instagram da ESA. O Instagram da ESA. Olá, Alberto. Oi, Luciana, tudo bem? Tudo bom. Eu sempre me confundo. Pois é, eu sempre me confundo. Eu acho que ficar usando 2 Instagrams assim fica complicado. Tu sabes que eu fico... No meu celular eu tenho o Instagram do meu pessoal, Luciana, o Instagram da ESA, que eu faço as lives e administro tudo com as meninas, e tem o Instagram agora do NPJ da UFPA, que eu estou coordenando. E eu faço live por lá, live por aqui. Aí, às vezes, quando eu vou falar, eu falo de um, falo de outro, enfim. Mas é normal, acontece. Vamos difícil lá. Isso, olha, tem que ter muita coordenação. É difícil, mas eu sempre me atrapalho, sabe que eu fiz
fiz uma live com a nossa querida presidente lá de Óbidos e quem convidou Legal. fui eu, né? Então, no final, Aham. eu esqueci de salvar, Ah, aí não ficou aparecendo lá depois, né? poxa, Uma no pena. IGTV. É. E É, tu mas sabes foi que a primeira. essa ferramenta, quando a gente começou as lives no dia 2 de abril, não existia essa possibilidade de salvar automático no IGTV. Ficava só salvo naquele stories por 24 horas. Uhum. E aí depois, em junho, em abril já, final de abril, início de maio, que começou a ter essa opção. Que aí rapidinho a gente puxa e fica salvo. E agora a gente está fazendo um trabalho de puxar todas as lives do IGTV e disponibilizar no YouTube. Porque, por incrível Ótimo. que pareça, tem muitas pessoas que não têm Instagram. E o canal do YouTube qualquer pessoa acessa, é um site na internet. Você não precisa nem ser inscrito no YouTube para poder acessar os vídeos. Então a gente está fazendo esse trabalho agora de baixar todas as lives que a gente conseguiu salvar e disponibilizar no canal do YouTube. Mandar um beijo aqui para a Excelente, nossa Luciano. querida Bruna, superintendente, que está aqui nos assistindo. Tá, ela Doutora fica Laura, que mandando. eu já falei. Doutora Laura está aqui com a gente todos os dias, em todas as lives, firme e forte. Um grande beijo. Ela fica me Porque mandando hoje, Alberto, mensagem aqui. isso, é a nossa Dizendo para eu última usar live. o Instagram certo. Eu sempre erro. Hoje é a nossa última live de junho, do dia 30 de junho. Fizemos aí Ótimo. mais de 60 lives desde o dia 2 de abril, tentando sempre cumprir a missão da ESA de levar conhecimento, capacitação, principalmente nesse momento que os nossos colegas advogados e advogadas mais precisaram. Eu acho que na vida foi o momento que a gente mais precisou nos dar as mãos, continuar unidos e tentar levar não só o conhecimento jurídico, mas uma palavra, né? Um momento de trocar uma mensagem, um momento de Sim. mandar um coraçãozinho. Não se esqueçam que agora eu também já sou blogueira. Vocês têm que colocar o coraçãozinho lá embaixo para promover a página da ESA, a página da OAB. Cadê os coraçõezinhos? Quem está aqui comigo todo dia já sabe que o coraçãozinho tem que ser apertado aí O embaixo. coração Ó, é tá bem importante. coração. É aquela. Te lembras na época da nossa campanha da Ordem? Que Sim, o tinha lá CCC, para né? os 3 Cs, né? Curtir, É, compartilhar e comentar na página, para isso. poder dar repercussão. Né? Eu acho que Exatamente, aqui é a aqui é o mesma coisa. coração. É Tanto o interessante, né, coração. Luciana, que essas ferramentas sempre estiveram aí à nossa disposição, né? Foi preciso uma pandemia maluca para vir, para a gente ser chamado a atenção para esse tipo de comunicação que nós nunca usamos, né? Tanto, Exato. tanto as lives, né, quanto lá aquelas plataformas de reuniões e de Sim, congressos que a gente tem, né, ligado também lá ao YouTube. E sempre existiram, sempre estiveram aí, né? E nós não utilizávamos. É uma ferramenta importante, você alcança um número absurdo de visualizações de pessoas, né? Aquela que a comissão lá dos Jovens Advogados, em parceria com a ESA, né, preparou com muito carinho e veja, fantástico. ultrapassou as nossas expectativas de pessoas que compareceram, que participaram, que visualizaram. Nós esperávamos ali explodindo 2.000 pessoas, eu com meu pessimismo natural, dizendo que isso não vai passar de 500, e nós chegamos ao final a quase, eu acho que até mais de 7.000 participantes. Né? Então, Exatamente. é importante, mostra que isso realmente, essas ferramentas a gente sabe, tem que saber usar, como tudo, usar com moderação, senão também não vai dar certo, vai ser um vício ruim, né? Mas está servindo para muita coisa. A gente vai ter, não sei se você já recebeu a convocação ou o convite, nós vamos ter a nossa primeira sessão virtual do Conselho Seccional, né? São 28 Quinta-feira. processos, quinta-feira, a partir de 9 horas da manhã, 28 processos em pauta. É claro que a gente vai ter que ter uma certa moderação com isso. Alguns processos, por exemplo, que tiver advogado habilitado para fazer sustentação oral e ele pugnar por desejar realizar sustentação oral fisicamente, a gente vai retirar o processo de pauta e esperar uma próxima oportunidade, se o processo não for, obviamente, urgente, e vamos ter essa compreensão para privilegiar a defesa. É obrigação da ordem estar sempre atenta a isso, já que a gente cobra muito do judiciário esse respeito ao amplo direito de defesa, ao contraditório. Então, o advogado que tiver algum cliente, ou mesmo a própria parte lá, que tem algum processo na pauta e que deseje fazer sustentação oral
fisicamente, que não queira fazer no modo virtual, a gente vai ter que retirar de pauta e esperar uma sessão física, que eu espero que, né, que aconteça aí em agosto, né, a gente consiga estar realizando as sessões físicas novamente. Enquanto isso Mas não está tudo acontece... voltando, né, presidente? Aos poucos. Eu gostaria até para te passar a palavra para tu começares a falar um pouco mais da questão da reabertura, te agradecer a parceria de sempre, a terceira live aqui conosco na ESA, a primeira abriste essa programação especial, Foi. depois fizeste uma outra live já com novas informações sobre o que a OAB estava produzindo, o que a OAB estava providenciando, porque nesses mais de 100 dias de isolamento, de suspensão das atividades presenciais, não houve um dia sequer que a OAB ficou parada, nem a ESA ficou parada. Eu acho que Nem foi os uma época sábados. que a gente trabalhou mais ainda, né? Em Foi, com todos os certeza. aspectos. E aí a Com gente certeza. sempre te chamou aqui para justamente informar, porque isso é um canal de informação. E às vezes as pessoas não leem o material que a gente divulga e preferem ouvir, então acho muito bacana. Então, te agradecer essa tua parceria, disponibilidade, que todas as vezes que eu chamei, presidente, vamos fazer uma live? Vamos, Luciana. Está sempre à Estou sempre à disposição. disposição mesmo. É Tem que estar, né? verdade, fantástico. Tempo tem. Mas eu sei que dá trabalho, né? Então é Dá. importante a gente registrar e agradecer realmente, porque eu sei o quanto é custoso a gente estar aqui, a gente despender uma hora do dia. Não é só a hora que a gente está aqui, é a hora de organizar as ideias, de organizar os dados para trazer as informações. Então, realmente é um trabalho, a gente precisa fazer esse registro, é muito importante. E agora, nesse momento, as informações são com a reabertura. O AB reabriu, né, as portas do casarão, agora em junho, né? E aí eu gostaria, assim, que tu falasses pra gente como é que foi essa reabertura e agora já tem outras mudanças, porque aos poucos a gente vai tendo uma transição, né? Aos poucos vão mudando as formas do que está funcionando, do que não está funcionando, em todos os âmbitos da sociedade. Na OAB não vai ser diferente. Nós estamos aqui mais um setor que a gente vai ter que abrir, se adequar aos procedimentos sanitários, enfim. As casas de advocacia, como é que elas estão funcionando, como é que elas estão abrindo, que é para justamente os colegas que estão nos assistindo se informarem e divulgarem cada vez mais para que as pessoas possam usufruir de tudo que a OAB está fazendo. Com certeza, Luciana. É muita coisa, né? A gente está... Eu até preparei um resuminho aqui, porque são locais diferentes, né, que dependem, inclusive, não só da OAB funcionar, né? As nossas salas ali no TRT, na Justiça Federal, no Tribunal de Justiça, o Lounge da Cidadania, por exemplo, aquela sala que nós temos lá de digitalização de processos, de xerox, e com aquela quantidade expressiva de computadores, elas dependem da abertura do fórum, né? Dependem daquelas portarias que regulamentam agora o funcionamento, né? O Tribunal de Justiça do Estado publicou a portaria conjunta lá, Tribunal de Justiça Corregedoria, determinando lá as regras para a reabertura paulatina dos fóruns, e o advogado e a advogada precisam estar atentos para este funcionamento. Em um primeiro momento, não vai ser permitido a entrada do público, ou seja, aquele advogado que, porventura, estivesse pretendendo levar um cliente ali para o lounge, por exemplo, para conversar, para dar alguma explicação, não vai poder o cliente entrar. Só o advogado ou a advogada, desde que ele esteja com máscara, desde que ele se submeta ali a passar álcool em gel nas mãos, a medição de temperatura. E esse tipo de procedimento nós estamos adotando desde o primeiro momento em que a Casa Clóvis de Malcher da advocacia retornou a funcionar. Isso foi um teste que nós fizemos, porque se tem uma coisa que nós aprendemos com essa pandemia, é que toda decisão que a gente for tomar na ordem, e isso deve acontecer também em todos os órgãos, você tem que tomar com prudência e ir fazendo aos poucos, porque do dia para a noite o Estado pode modificar e a gente tem que recuar de algo que nós avançamos de forma um pouco precipitada. Então, não adianta você querer acelerar as coisas, porque você vai ter que acabar voltando atrás e começar tudo de novo. Aí nós, então, resolvemos, primeiro, abrir a Casa Clóvis de Malcher e a ordem naturalmente por uma necessidade realmente, né? O setor de inscrições
foi muito demandado, a tesouraria também, a superintendência, a própria ESA, o pessoal querendo informações a respeito, aqueles que passaram no último exame de ordem, querendo certificado, né, para poder saber a informação. Então, a gente precisava realmente abrir lá aquele apoio lá ao processo judicial eletrônico, embora tenha trabalhado bem, inclusive de forma remota, precisava agora ter alguém lá para atender os colegas de forma gradual, paulatina. E aí, então, nós estabelecemos junto, claro, com o acompanhamento, o aconselhamento dos profissionais da Caixa de Assistência, né, e recebemos toda a orientação, e assim ficou. Agendamento, a redução da quantidade de computadores à disposição dos advogados e advogadas na Casa Cláudio Malcher. Aqueles que estão acostumados lá a frequentar o ambiente sabem que nós temos lá uma quantidade muito grande de computadores. Tivemos que retirar, acho que, se não me falha a memória, são só 6 ou 7 funcionando. As salas de atendimento funcionam normalmente, mas com todo o cuidado de higienização. Todas as vezes que um colega for utilizar a sala, quando ele sair, lá a turma da limpeza entra, faz a higienização do local, e assim a gente foi testando, né? Na primeira semana, é verdade que os prazos ainda não estavam fluindo, né? Principalmente na justiça estadual, então eu acredito que, em razão disso, poucos colegas procuraram lá a casa para utilizar. Era mais mesmo aqueles que queriam falar com o cliente, precisava do gabinete, precisava lá daquele espaço reservado, utilizaram, não foram muitos. Mas eu acredito que a partir da semana que vem tenha um número já maior do fluxo, até porque o Tribunal de Justiça retornar os prazos e ele vai abrir para os profissionais, para os funcionários. Então, eu acredito que nós vamos ter um volume maior de fluxos ali de advogados, né? Então, em razão disso, inclusive, a partir de amanhã, nós vamos reabrir a Casa da Advocacia Trabalhista, que é ali na Senador Lemos, no prédio Síntese. Vamos reabrir também com o mesmo critério da Casa Cláudio Malcher. Vamos retirar uma grande parte de computadores da sala, vamos ficar ali com uma separação bem significativa de uma baia para a outra, que é para que o advogado e a advogada possa realmente trabalhar com segurança, né, preservando a sua saúde. E todas as vezes que precisar, sempre por agendamento. Não adianta chegar lá sem marcar o horário, que não vai entrar. Isso é a orientação que a gente recebeu dos profissionais que são especializados nisso. Não é coisa da minha cabeça. Isso é a orientação. Olha, lá é mais complicado, inclusive, que a Casa Cláudio Malcher, porque lá não tem janela. O ambiente é todo fechado. A Casa Cláudio Malcher não, ela é arejada. Então, é mais tranquilo. Mas mesmo assim a gente vai abrir. E por que a gente vai abrir? Porque já estão iniciando, principalmente na Justiça do Trabalho, as audiências virtuais, as sustentações orais no TRT e no Tribunal de Justiça também já está realizando sustentações orais virtuais. E isso, a gente precisa possibilitar que o advogado que não tem a tecnologia na sua casa ou no seu escritório, ele possa utilizar dessas ferramentas, e elas só existem lá na casa. Tivemos até uma dificuldade, Luciana, porque os nossos computadores não tinham a câmera digital. Nenhum deles veio com a câmera, tivemos que adquirir. As câmeras não havia no mercado aqui, local, falta, né? Todo mundo para fornecimento imediato. Ainda não temos, inclusive, as câmeras, elas ficaram de chegar até o meio da semana que vem. Nós estamos aqui com 2 ou 3 notebooks lá na sede, para aquele colega que realmente precise participar de uma audiência virtual, ele, através de agendamento prévio, vai lá e pode utilizar esses notebooks. Fora isso, ainda não temos, mas semana que vem, com certeza, nós já teremos computadores com as câmeras, tanto na Casa da Advocacia Trabalhista, quanto na Casa Cláudio Malcher. E isso daí é importante, né? Os advogados e advogadas estão tendo que se acostumar como nós aqui, né? Estamos nos acostumando com essas reuniões virtuais, com essas palestras e congressos. Os advogados e advogadas também precisam se acostumar a isso. Até porque a gente não sabe o dia do amanhã, principalmente. A gente não sabe se realmente essa curva aí que está caindo aqui, principalmente na região metropolitana,
ela é uma tendência definitiva, esperamos que seja, mas vai que, né, acontece alguma coisa aí surpreendente e a gente volta a ter que se recolher de novo nos nossos home offices da vida, e aí a gente precisa estar acostumado realmente com isso. É uma advocacia que não estava prevista para acontecer agora, essa advocacia virtual, mas que nos empurraram para ela. Então, vamos nos acostumar, vamos nos preparar, que tenho certeza que sempre vai ser cada vez mais fácil, porque quando voltar o físico, a gente não deve deixar o virtual de lado, deve continuar insistindo nisso. Nós estamos hoje, vocês devem ter notado aí, aqueles que estão participando aqui da live, você também, Luciana, que nós estamos fazendo uma campanha nas redes sociais, né, tentando colocar para o Tribunal de Justiça do Estado, principalmente, que ele precisa digitalizar os processos físicos. Não é fácil, não é rápido, não é barato, mas nós não podemos continuar tendo um passivo de processos físicos de quase 800 mil processos. Em contrapartida, nós temos hoje 200 mil processos eletrônicos. Ou seja, a diferença é muito grande. E, na verdade, tem comarcas, principalmente no interior do estado, que o PJE já está lá, mas ele ainda não tem processo eletrônico. Ele está com 100% praticamente de processo físico. Ou seja, a comarca, não adianta nem o juiz estar lá, porque a comarca não está funcionando. O juiz não pode ir ao fórum, né, com toda a razão. Tem que preservar a saúde dele, do jurisdicionado, dos advogados. Então, não tem como. Ou digitaliza, ou vai continuar algum tempo ainda parado. E a ordem, não só a ordem, eu tenho certeza que a advocacia, os profissionais que utilizam, que militam, eles estão dispostos, inclusive, a colaborar, a contribuir com este processo de digitalização. Em Paragominas e em Xinguara, houve um movimento nesse sentido. Os advogados conversaram com o titular da comarca, olha, eu tenho esse processo, são tantos volumes, eu levo com vista, digitalizo, devolvo o processo físico e já devolvo ele também no meio digital, e você só faz migrar para o meio. Uma força-tarefa, né? Então, né, isso, eu tenho certeza que os colegas vão querer participar deste processo de digitalização. A gente tem feito isso, né, Luciana, lá na ordem aos poucos. O setor de inscrição, por exemplo, todos os processos, desde o advogado 01 até o mais novo advogado, ele já está com o processo todo digitalizado de inscrição. Foi gradual, demoramos praticamente um ano de gestão, porque são 30 mil processos de inscrição. Então, eu fico imaginando esses 800 mil processos do Tribunal de Justiça, quanto não duraria para digitalizar, mas precisa começar. Perdeu-se um tempo, inclusive, agora, né? Já que estávamos com o fórum fechado, porque não se contratou uma empresa especializada, como nós contratamos lá na OAB, para fazer a digitalização dos processos, né? Com toda a higiene, com todo o cuidado, com os trabalhadores que iam ingressar lá no fórum para fazer. Perdeu-se um tempo grande. E olha que desde a primeira portaria do Tribunal de Justiça, a OAB tem reivindicado a digitalização dos processos físicos. Desde o início, porque nós sabíamos que tem a determinação lá para o magistrado dar preferência para processos onde tem apagamento, levantamento de alvará, de RPVs. Está certo, mas e os outros que não têm isso? Que ficaram realmente paralisados lá com processos antigos, lá de 10 anos de tramitação, de 15 anos de tramitação, os processos criminais também. Então, nós não podemos mais aguentar esse tipo de retrocesso. É isso que está acontecendo. Nós temos que realmente continuar avançando na digitalização e toda vez que houver um problema, discutir a melhor solução, o melhor caminho para tomar. Tentou-se lá, o CNJ está discutindo aí a possibilidade que nós, criminalistas, achamos absurda, que é do tal do Tribunal de Júri Virtual. Realmente, neste momento, é impossível você pensar na possibilidade do Tribunal de Júri Virtual. Não existe isso. Vai ferir o sagrado direito de defesa, vai ferir aquele princípio da incomunicabilidade dos jurados. Não há.
vai ferir aquele, né, o que nós mais gostamos, aos criminalistas, da teatralidade do júri. Como é que você vai fazer toda aquela cena para convencer os jurados? Aqui, por esse meio frio, né, da virtualidade, difícil, não tem como. Mas eu não sou um cara reticente, não. Eu acho que a gente tem que discutir, conversar. O CNJ está lá, a OAB é terminantemente contra a implantação do Tribunal do Júri Virtual. Terminantemente contra. Mas vamos conversar, vamos discutir qual é a saída para tomarmos um passo de cada vez para chegarmos a, de repente, um denominador comum até lá um pouco mais para frente. Né, presidente? Tudo é novo, tanto para o tribunal como para a OAB, para toda a sociedade. Então, eu sempre falo que todas essas medidas que vêm sendo tomadas, muitas delas não agradam, mas precisam ser discutidas realmente. Porque são medidas que são tomadas a toque de caixa, são medidas que são tomadas sem muito debate, sem muita discussão, porque realmente não houve tempo para isso. Mas não podem ser medidas que não podem ser mudadas. Elas precisam ser discutidas, colocadas em práticas. Não deu certo, vamos discutir, vamos melhorar, vamos ver se é possível modificar ou não modificar, para sempre ter uma melhor prestação de serviço e a sociedade ser bem atendida de uma forma geral. Então, quer dizer, a partir de amanhã, os tribunais voltam, né? O Tribunal de Justiça Estadual abre as portas. Abre as portas para o advogado. Escalonada, né? Eles fizeram toda uma política, igual a OAB vem fazendo também, de aos poucos alguns funcionários, aos poucos só os advogados, enfim. E vamos ver se vai dar certo. A gente está na torcida que dê certo, né? Todo mundo quer voltar aos poucos à sua normalidade. Não é uma decisão difícil, viu, Luciana? A gente tem visto, por exemplo, aconteceu isso conosco, né? Lá no início, nós pensávamos em realizar determinada ação e voltamos atrás por conta do aumento da pandemia, do aumento da contaminação aqui na nossa cidade, na região metropolitana. E é o que está acontecendo, por exemplo, com nossos amigos lá de Santarém. Os Santarém, eles não conseguiram, não puderam acompanhar a portaria da seccional. A presidente Gilmara me ligou, disse: presidente Alberto, eu vou ter que fechar, porque aqui em Santarém a pandemia, a contaminação está avançando e não é prudente nós abrirmos a ordem agora. Os nossos serviços não podem realmente continuar abertos. Já tem funcionário nosso aqui contaminado, familiares de funcionários, então, infelizmente, para nós não dá. Ou seja, foi aquilo que eu falei logo no início da nossa conversa, né? A gente tem que aprender que essa pandemia, ela vem do dia para a noite, ela muda e a gente, às vezes, tem que voltar atrás de uma decisão que já foi tomada. E isso lá em Santarém está acontecendo, infelizmente, para os nossos queridos colegas de lá da região do Tapajós, né? A gente espera lá que eles consigam controlar, mas eu acho que pelo menos por mais uma semana eles ainda vão continuar, infelizmente, sem poder oferecer o serviço, que lá também é muito importante. O fórum não dá a condição que a sede da OAB dá, lá em Santarém, que tem a sala para você receber o seu cliente, né, com computador, com internet boa, e isso não tem na sala do fórum, a privacidade, né, que às vezes a gente precisa para atender o nosso cliente. E, infelizmente, a gente não vai poder oferecer esse serviço lá. E por aqui fica isso. O Raul, lá, o presidente de Castanhal, perguntou: presidente, como é que faz? E, rapaz, tu tens uma sede boa aí em Castanhal, porque os colegas estavam lembrando que precisavam atender seus clientes, não tinham escritório de advocacia. Faz lá, separa, nem que seja o teu gabinete na sede da subseção, faz o escalonamento, mandei o regramento para ele, faz o escalonamento, faz a medição de temperatura, exige a entrada apenas com máscara, com agendamento, e e oferece esse serviço aí. É importante. A gente precisa realmente retornar. Não tem como a gente adiar mais, a não ser naqueles locais onde realmente a epidemia ainda está, a pandemia ainda está com força. Fora isso, fora esses lugares, a gente precisa retornar, porque a advocacia é um serviço essencial, né, Luciana? Então, desde o início, a gente sempre lutou por isso, né, para que nos decretos, inclusive, de lockdown, fosse resguardada a essencialidade da advocacia. A gente até tem uns presidentes de seccionais que são contra, inclusive, colocar. Eu não vou colocar em decreto, não, porque
está na Constituição Federal, isso não precisa. Porque é verdade, está na Constituição Federal, mas vai explicar isso para, né, aqueles que não militam, não estão na elite, que a advocacia é essencial. Eles podem não entender. Então é melhor realmente, por excesso de zelo, propor colocar no decreto, e veio no decreto governamental, veio prevendo, no municipal aqui da capital também veio esse reconhecimento, né, e aí a gente não teve muito problema, mas não tem outra opção, né, Luciana? A gente está aqui com os horários são de 8 às 14 só, a gente não vai ter os 2 horários nas casas, é de 8 às 14, justamente também para tentar fazer com que a advocacia tenha a consciência de que não é para ficar indo todo mundo para lá, porque não vai entrar todo mundo, o agendamento permanece, a gente está com o lounge fechado. Foi bom, inclusive, essa live para a gente explicar uma coisa para aqueles que militam, que utilizam o lounge. O lounge, na verdade, lá atrás, ele foi pensado como se fosse uma grande sala de espera. Tanto que no projeto inicial estava previsto que nós faríamos um sistema de som para que, quando houvesse o pregão das audiências, os advogados pudessem ouvir lá no lounge, né? Então, eles não precisavam ficar na porta da sala do magistrado para aguardar a audiência. Calor, né? O nosso fórum não tem a climatização, e lá o lounge não. Então, se pensou nisso, a gente vai colocar isso, vai colocar aquele letreiro, né? Audiência tal, vai começar na vara, mas isso não foi à frente. Então, ficou lá apenas realmente como uma grande sala de espera, com alguns computadores de consulta. E sem a nossa a autorização pelo tribunal, de nós utilizarmos aquilo ali também como uma sala onde pudesse ter computadores, com internet, com impressora, para você exercer a advocacia na era digital. Não era possível isso, estava proibido no próprio termo de cessão de uso. Era especificamente realmente o lounge para a sala de espera. O nome, né? Lounge, já é realmente isso, é uma sala de espera. E agora, nós conseguimos, através de uma negociação com o presidente do Tribunal de Justiça, reverter essa situação. Então, o lounge está passando por uma reforma para se adaptar a essa realidade. Nós vamos poder, finalmente, colocar muitos computadores lá. Acho que mais de 15 computadores com baias. Ele não vai perder essa característica de lounge. A gente vai manter lá aquele ambiente aconchegante, com os sofás, né, com as revistas, a pessoa com a televisão lá, né? Mas nós vamos ter, então, uma quantidade boa de computadores. A sala, que é aquela sala maior, onde tem a Xerox, nós vamos, daqui a 15, 20 dias, ceder de volta para o tribunal, porque eles vão unificar o cartório de varas da família. Vai ser um cartório só, como foi o da Fazenda Pública, e vão nos ceder uma outra sala no mesmo andar com o banheiro, porque o banheiro é importante e o lounge não tem banheiro, né? Então, em princípio, e nós vamos, com isso, nós ganhamos um espaço, se for somar os dois, quase que o dobro de computadores que nós tínhamos anteriormente. Basta apenas ter um pouco de paciência, que a gente está preparando o lounge. O fórum estava fechado, não podia entrar operário lá mesmo. Os móveis que nós adquirimos também não puderam ser encaminhados para cá, para Belém, que são feitos fora, aqueles móveis lá modulados. E agora que estão chegando, então a gente está preparando lá o lounge da cidadania para recepcionar a advocacia quando realmente nós já conseguimos retornar com as audiências físicas lá no nosso fórum, com inclusive um pouco mais de conforto para o exercício da nossa profissão. E tudo isso a gente está fazendo nesse período, né, Luciana? Para você ver como são as coisas. Não para. A gente está... acho que a Bruna está reclamando, ela vai querer férias, né? Porque ela trabalhou, acho que 2, 3 vezes mais do que ela trabalharia se estivesse realmente com a OAB aberta. A gente está vendo aqui, Luciana, tem um monte de visitas ilustres aqui. O Marcelo Amaral, lá no início, reclamando mesmo de que a proposta do Tribunal do Júri Virtual não deveria ter sido nem cogitada. Nesse momento, realmente, não tem como. A gente precisa evoluir muito ainda para se chegar a pensar
em um tribunal do júri, assim, como a gente vê na televisão, né? Não dá. Nós não temos nem internet para isso, nem equipamento para isso, nem evolução para isso. Ainda não estamos neste patamar. Não tem como você pensar. É interessante que eu li um artigo lá na Conjur, por incrível que pareça, subscrito por um juiz que é o relator dessa proposta lá no CNJ, ele tentando justificar, né, a possibilidade da realização de tribunal de júri virtual, e o que mais me assombrou foi a justificativa. Ele querer afirmar que a responsabilidade pela, talvez, rejeição deste projeto de virtualização do tribunal do júri caberia a nós, advogados, que, na verdade, não queremos, com isso, que o processo criminal do tribunal do júri seja célere e que essa manobra ela apenas tem a intenção de fazer com que os processos do tribunal do júri fiquem paralisados e só retornem após a pandemia. É um fundamento, né, que rapaz, eu não sei porque o Conjur, inclusive, publicou um artigo com esse tipo, né, de argumento tão fraco, né, da fundamentação ruim. Ele que justifique, fundamente, porque que ele acha realmente que há a condição, e não querer atribuir isso à advocacia, que ele esquece que nós, na verdade, somos indispensáveis, de novo, né, falando na indispensabilidade da advocacia, e nós, na verdade, sempre fomos parceiros do judiciário como um todo. Todas as vezes que eles estão sendo atacados de alguma maneira por alguma instituição, por alguma entidade, eles buscam a ordem dos advogados, fazer a defesa pública, né, deles, e eles se esquecem, alguns, não são, claro, todos, são poucos, inclusive, que tentam atacar a advocacia. Isso é realmente uma falta de visão, né, muito séria, muito grande, né? Infelizmente, nós ainda temos esse tipo de operador do direito que acha que, inclusive, a advocacia é dispensável, né, do processo. É impressionante isso. Eu fiquei realmente abismado. E ele é o relator do processo, tanto que ele tentou, né, lá, com uma manobra, inclusive, fazer com que a OAB não participasse da sessão. Não sei, chegaram, inclusive, a divulgar que a OAB havia perdido o prazo para habilitação no processo. Ele publicou a pauta na sexta-feira e o regimento interno lá do CNJ define que no primeiro dia útil você pode se habilitar para a sessão de julgamento. E assim a OAB fez. Na segunda-feira se habilitou. E ele, como relator, indeferiu o argumento de que havia passado as 24 horas para habilitação. Esqueceu que não se conta prazo mais no fim de semana, né? Outra parte da segunda-feira. Tanto que ele já reconsiderou, a OAB já se habilitou, não só a OAB, uma quantidade expressiva de instituições e associações ligadas à advocacia, ou a Associação do Ministério Público também ingressou lá, né? Também me parece que apoiando, inclusive, o posicionamento da ordem, sendo contra a possibilidade da realização do júri virtual. E vai ter ainda muita discussão nisso. Eu não sei se é nesta semana que entra ou se é na próxima que eles irão pautar essa discussão. Mas nós estamos mobilizados e realmente nós não podemos permitir que ao argumento de que nós estamos em pandemia, né, de que nós estamos recolhidos, de que o processo precisa andar a todo custo, relativizando direitos. Esse tipo de conduta a gente não pode aceitar. Relativizar direitos constitucionais do cidadão ao argumento de que nós estamos passando por um momento sui generis na nossa vida, que é uma pandemia. Nós não podemos permitir isso, é por isso que a ordem ela tem a sua importância, é por isso que a ordem precisa continuar forte, né, e independente, como ela tem sido durante as gestões, né, que eu tenho participado. A anterior do Lamáquia, a atual do Felipe Santa Cruz, eles têm realmente esse espírito
de que a ordem ela é defensora da Constituição, como diz o nosso juramento, e tem feito o trabalho, seja com aquele artigo que eu sou péssimo para números, então eu não gravo o artigo, mas aquele que diz que o advogado, no exercício do mandato, não deve temer contrariar nenhuma autoridade pública, nenhum magistrado. Então é esse tipo de postura que a gente espera de um dirigente de ordem. Não importa se ele está desagradando uma parte da população, quando, por exemplo, a OAB vai ao Congresso pedir o impeachment de determinado presidente da Câmara dos Deputados, né, que é a ordem lá na gestão do Lamáquia, fez isso com aquele senhor lá que hoje está preso, né, pediu o impeachment dele, pediu do Michel Temer também, e do Michel Temer não deu certo, ele conseguiu articular lá, teve mais apoio político do que a que o antecedeu, mas isso não importa, o que importa é que a OAB cumpriu o seu papel, né, e está cumprindo o seu papel. Para quem a nossa pauta publica-se agora no Diário da Ordem, para quem ainda não teve a oportunidade de ler a pauta, um dos primeiros processos será a discussão de um parecer, né, feito por procuradores das prerrogativas da ordem a respeito do crime de responsabilidade que teria sido cometido pelo presidente da República atual. Então, é um parecer jurídico, técnico, não é político, e que a Ordem dos Advogados Seccional do Pará irá debater e, se aprovar, irá fazer o encaminhamento ao Conselho Federal para que eles, então, apreciem lá na primeira sessão física. O Felipe Santa Cruz já disse que discussão sobre impeachment só quando tiver sessão física do Pleno do Conselho Federal. Mas nós estamos cumprindo o nosso papel e estamos oferecendo, claro que se o Conselho Seccional aprovar o parecer, estaremos oferecendo esse apoio, né, jurídico para o Conselho Federal. Então, dizer, olha, a OAB Pará, ela diz isto, a OAB Pará entende, né, assim, assado, e está submetendo ao Conselho Federal o entendimento da seccional paraense. A OAB Pará ela sempre foi precursora nesses movimentos e não vai ser dessa vez que vai se furtar a discutir o problema. Isso é que é importante. Nós precisamos debater com independência, com serenidade, né, tirando as questões políticas, né, dessa discussão, desse tema, e partir lá para o jurídico. Nós somos advogados, advogadas, e vamos discutir juridicamente esse parecer que foi elaborado pelos procuradores de prerrogativas, aliás, colegas que têm uma dedicação assim que realmente impressionante. Eles não só os procuradores. Muito também. Muito, né? muito. Os plantões de prerrogativas realmente me emocionavam, porque era de madrugada, né, fim de semana, a gente via lá depois as fotos, eles de máscara, com álcool na bolsa, dentro do bolso do paletó, aquele álcool pequeno, né, para poder tentar se proteger e para atender os colegas que estavam, né, sofrendo qualquer limitação no exercício da sua profissão, sem ganhar absolutamente nada por isso. Muita gente me pergunta ainda hoje, por incrível que pareça, quanto é que se ganha para estar, né, nessas funções na ordem. Absolutamente nada. Apenas e tão somente o engrandecimento da nossa instituição, que para nós é tudo. Né? Para nós é o que é de mais importante. Fortalecimento Isso. da nossa classe. Vamos lá, presidente. Então, a gente está lutando pela digitalização dos processos físicos, né? Espero aí que nos próximos dias a gente tenha um retorno do tribunal, porque é uma providência extremamente salutar, importante. Isso. Na verdade, deveria ter sido realizado antes até da pandemia, agora com a pandemia se mostrou que urge mais ainda. Eles tinham que ter, né, caminhado, ainda que paulatinamente, né, na digitalização dos processos, como nós fizemos com o setor de inscrição, de trás para frente. Sim. Pegamos os mais antigos e fomos avançando. Nós fizemos assim, nós demos um start aqui, né, no dia, acho que foi na primeira quinzena logo dessa gestão. Demos o start, olha, a partir de hoje, todos os processos vão ser eletrônicos, os novos. E para trás, os antigos, a gente vai começar lá do zero. O advogado 01 vai digitalizar, e aí a gente está, inclusive, prevendo fazer uma cerimônia
para fazer a entrega do processo físico para o interessado, os seus familiares, se já não tiverem mais vivos, né, porque tem uns processos muito antigos. Né? Vamos fazer a entrega simbólica da pasta física, é um histórico do advogado. Claro. Geralmente a gente coloca as certidões, né, se você participou de alguma comissão, integrou a Escola Superior da Advocacia, teve um cargo lá na ordem, está lá no seu histórico. Né? Isso é bacana, você ter na sua casa, guardar, de repente mostrar para os seus filhos e filhas. Então a gente estava pensando em fazer isso já na nossa conferência, né, Luciana? Eu nem tinha te falado isso, mas tivemos que adiar a nossa conferência, infelizmente. Né? Eu já estou até pensando em fazer a virtual, sabe? Porque eu gostei tanto daquela dos meninos, da Jovem Advocacia, que acho que de repente a gente pode até repensar e ir lá em agosto, né, em fazer a nossa conferência virtualmente, chamando de novo, convidando de novo todos aqueles palestrantes que nós tínhamos convidado, o Badaró, né? Enfim, de vez em quando tem um que me manda mensagem: pô, presidente, olha, acabei de receber uma mensagem aqui da empresa aérea dizendo que foi cancelado o nosso voo para o Pará. São momentos que a gente fica, né, assim, melancólico um pouco, mas é assim mesmo. Todos foram assim, né? Todas as seccionais passaram por isso. Você sabe que tinha uma sequência de conferências depois da nossa, né? A nossa ia ser a primeira e logo todos, pelo menos aqui no norte, que eu me lembro, tinha duas. O Amazonas ia realizar logo depois de nós. Também já estava com tudo formatado e teve que adiar. A nossa não estava só formatada, estava inclusive, né, acertado, o hangar já contratado, né, as passagens aéreas. Enfim. Mas é isso, o que importa é que nós estamos com saúde, fortes, para continuar trabalhando, e a gente precisamos continuar esses eventos, seja online, seja presencial, quando puder. E ainda tem mais coisa, né, Alberto, que a OAB está fazendo. O funcionamento, então, é legal lembrar que está ainda de 8 às 14, mediante sempre de 8 às 14, agendamento. Dependendo da evolução, ou da involução, digamos assim, né, a gente vai flexibilizando ainda mais. Tá? Por exemplo, a Bruna me mandou uma mensagem agora dizendo que lá na Casa da Advocacia Trabalhista, que vai abrir amanhã, já tem 8 advogados agendados para a utilização do espaço. Legal. Veja como realmente eles estavam sentindo falta. Por quê, Luciana? Isso, na verdade, nós incentivamos lá atrás esse sistema de coworking. Né? Nós, não sei se tu te lembras, nós contratamos uma empresa antes de ter esses espaços próprios. Né? Contratamos uma empresa para ver se ia dar certo, se os advogados e advogadas iam se acostumar com esse tipo de serviço. Foi um sucesso. Na verdade, tinha fila já lá. Estávamos pensando, das duas, ou nós contratávamos uma outra empresa, né? Ou fazíamos o nosso. E resolvemos fazer o nosso. E aí deu muito certo. Está lá a Casa da Advocacia Clóvis Malcher, inclusive. É um espaço bem confortável, bem agradável para quem conhece. Mas a gente precisa ter, nesse momento, a prudência. Só isso, só prudência, para poder continuar utilizando o espaço sem gerar problema de saúde nenhuma para aqueles advogados e advogados que vão frequentar lá. É importante isso, não tem retorno, não. Nesse momento, né, presidente, tanto a gente refletiu sobre isso, que as estruturas de coworking, como funcionam, porque quantos escritórios pararam de funcionar, os advogados ficaram nas suas casas trabalhando em coworking, se reunindo virtualmente, e que, de repente, não precisariam mais ter uma estrutura muito grande, bastava uma sala pequena para trabalhar em regime de escala, e a OAB já estava aí à frente, criando esses espaços de coworking. E sabe que isso já me salvou, inclusive, algumas vezes, né? Deu um bug lá no escritório geral, né? Tudo quanto é computador parado e tinha prazo, aquela história, advogado sempre quer deixar, né, para o finalzinho. E a minha colega, a minha sócia lá, e agora o que é que eu faço? Porque tu não conhece a nossa estrutura ali. Perto, nosso escritório ali na municipalidade, né? Vai ali, lá, faz o trabalho, tranquilo. E assim foi. Né? Então a gente incentiva, né? Em todas as palestras, né? Em todos os juramentos de novos advogados, a gente fala, olha, você não precisa no início de carreira hoje se preocupar com a estrutura do escritório de advocacia. Olha, eu preciso ter de recurso para alugar uma sala. Não precisa nada disso. Não. Basta você utilizar os serviços que a OAB oferece. Eu falo lá para a comissão dos jovens, para o Alvimar, todas as vezes que você fizer uma turma dessa aqui de treinamento de jovens advogados, peça a van,
leve os jovens Visita, né? advogados lá para visitar, para conhecer, saber como é que funciona. E não precisa realmente mais, no início de carreira é difícil. É É, difícil você montar, ter teve até um capital para montar comentário estrutura. aqui, o doutor Marcelo Amaral comentando: a estrutura da ordem socorre os advogados, em especial jovens advogados. Exatamente. Isso, Está iniciando, né, a carreira para montar um espaço físico é muito é isso mesmo. dispendioso. Enfim. É isso Bem, mesmo. nós temos agora, faltam 10 minutinhos. 10 minutos. Eu queria aproveitar também Repetir a de novo, repetir oportunidade, de novo. tá? As salas nos fóruns, TRT, Justiça Federal, dependem da abertura, né? Claro, né? E a gente vai também tomar as nossas precauções, que é reduzir a quantidade de máquinas para obrigar, né, digamos assim, a ter aquele distanciamento. Sim. Porque senão, né, vai ficar um advogado, sabe como são as baias, né? Um advogado do ladinho do outro ali. Então, não pode ser assim. A gente vai reduzir a quantidade de computadores para poder fazer a utilização. E sempre no agendamento neste primeiro momento. Se voltar, se começar a ficar melhor a situação, aí a gente vai aos poucos também aumentando a quantidade de máquinas, vai aumentando o período de utilização, que lá também ainda tem isso, é 1 hora só, né, por ambiente, tem que dar vez para os outros. Né? Você não Claro. pode ficar lá O dia inteiro, a manhã todinha, é. ocupando uma sala, por exemplo. Né? Então, a gente tem que ter bom senso. Não há lugar para todos e, em razão dessa quantidade pequena de máquinas, a gente precisa também olhar pelo colega que está precisando tanto quanto nós e ceder a vez. É assim que a gente está trabalhando. Eu acho que aos poucos nós vamos evoluindo. Nós Sim. não vamos parar de fazer os compromissos, né, os juramentos na forma digital. Aqueles que quiserem fazer, é só entrar em contato lá com o setor de justiça: olha, eu quero fazer o juramento digital. E aí você, depois do juramento, você faz a sua carteira digital. Está todo mundo praticamente aceitando a carteira um ou outro problema em um outro local que não tem o conhecimento ainda da carteira digital. E você agenda para ir lá receber a sua carteira física. Marca o horário, né? Ou então faz lá drive-thru mesmo. Fica lá, olha, eu vou passar aí no estacionamento Isso e que o eu ia te funcionário falar fica do lá. serviço O funcionário drive-thru, fica lá né? esperando, entrega a carteira e pronto, você não precisa nem entrar na ordem. Mas é sempre bom lá, né? Lembrar, É. visitar. A gente fica com muita saudade. Tem gente que fala: pô, mas eu queria só dar uma entrada lá rapidamente. Se agendar, não tem problema. Pode visitar. É. Eu estou indo lá, mas fico também só 2 horas e saio. Não Também pode ter estamos trabalhando até as aglomeração, né? 14. Não pode ter Exato. aglomeração. Não É pode sim, ter de jeito isso nenhum. que eu ia observar, porque além do agendamento, do horário de 8 às 14, ainda está com esse serviço de drive-thru. Então, se você não quiser descer na ordem, você faz, entra em contato com o setor que você precisa, né? E passa lá pelo Isso. estacionamento, entra e recebe o documento, o material, tudo que for necessário. E aí eu queria Exato. aproveitar, Tem. presidente, e falar algumas coisinhas aqui para quem está nos ouvindo, que tem Tá. pessoas Só que... um aviso então, Luciana, é que a ESA, a Caixa de Assistência, ela só Tá, vai começar o atendimento físico a partir do dia 15 de julho. Alguém me perguntou hoje, olha, eu não sei informar, mas vou lá saber. isso. Então, o atendimento físico a partir do dia 15, mas eles estão divulgando num bannerzinho os contatos, né, para você agendar, fazer aquela consulta no virtual, se quiser. Tem gente que quer se consultar no físico mesmo, né? É, Mas o virtual está funcionando. Aqueles que precisarem realmente mesmo de uma consulta, ainda que virtual, com psicólogo, né? A gente sabe que essa pandemia também trouxe esse segundo efeito, né? Que foi o problema, né? Muito sério, de depressão, né? De ansiedade. Então, aquele que quiser conversar com o psicólogo, se consultar, está lá à disposição tranquilamente. Tá bom? lembrando que Vamos a lá. Caixa também fez um serviço super legal das vacinas, né? Da distribuição De de drive-thru, inclusive luvas, já tem. máscaras. E ainda sobrou. Porque sobrou. Foi o meu que congelou? Voltou? Foi o teu. Foi o teu. Voltou. Voltou. Já? Voltou. É, já. Isso. Pois é, Ainda então sobrou a kit, vacina ainda presidente. tem lá, é só entrar em contato. Oi? É só entrar em contato lá com a Caixa de Assistência.
aí marca e faz. Perfeito. Isso foi muito Isso para legal, dar. mais um trabalho. Enfim, a gente Sim. falou de muita coisa. A gente falou de muita coisa que foi feita, mas ainda eu tô Agora vai, congelada? vai. Agora não. Não. Instabilidade Não. da rede. Ele mudou aqui do 4G para o 3G. Cadê os nossos assistentes? A Tá doutora bem. Laura é minha assistente aqui das lives. Ela que comenta. Doutora, saiu do ar. Mas aqui tá Tirou, a bom. voz tá ruim. É. Tá, então pronto. Então, para a gente finalizar, eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade, que hoje é dia 30 de junho, é a nossa última live nessa programação especial que a gente começou dia 2 de abril, com lives diárias, realmente tentando ao máximo dar as mãos aos nossos colegas, advogados e advogadas nesse momento tão difícil, buscando sempre atualizá-los, capacitá-los com assuntos e temáticas que antes não foram possíveis de serem discutidas, porque todas eram matérias realmente novas, na sua grande maioria das vezes. E além das lives, a gente fez os cursos online gratuitos em parceria com a ESA Nacional. Depois a gente conseguiu fazer os nossos cursos online aqui locais. Com a ESA Nacional também foram disponibilizadas as especializações online que estão abertas no site da ESA Nacional. E agora, semana passada, a gente conseguiu adquirir a assinatura da plataforma Zoom, webinário, né? É. E aí, Passou com por isso... mim, eu digo, olha só aqui. É, Vamos é parar uma de pedir grande emprestado. Vamos parar de pedir emprestado. Não, que isso. A plataforma, apesar da ESA ter adquirido, é de todos. E aqui eu quero colocar à É. disposição de todas as comissões, todos os eventos que vocês queiram fazer nesse momento. É só a gente agendar para ter uma organização para poder ser utilizada por todos. Para a OAB Isso. também, inclusive a reunião, salvo engano, do Conselho, a gente vai estar usando a plataforma do Zoom. E agora, em julho, a gente vai mudar um pouquinho essa programação, porque realmente... as coisas estão mudando, né? A live de hoje é justamente essa mudança, essa fase de Isso. transição. Então, agora em julho, a gente vai fazer uma programação mais enxuta. Nós vamos ter agora atividades às terças e quartas, junto da ESA especialmente, ou seja, nós vamos ter uma live por semana e um curso online toda semana. Fora as Ótimo. atividades das comissões, que em parceria com a ESA a gente também vai estar fazendo. Então, toda semana vai ter. Semana que vem vocês já devem estar sabendo. Quem não sabe, vai lá se inscrever no site da ESA, que vai ser o primeiro encontro virtual das advogadas do Pará, dia 7 e 8, de 15 às 18 horas. A inscrição está aberta no site, gratuito, vai ser online. E depois das 18 a gente vai ter uma live e vai ter um curso no outro dia online. Então, todo julho. E lembrando também importante que na última semana de julho já estão abertas as inscrições do primeiro Congresso Digital Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia. É um evento do Conselho Federal da OAB em parceria com a ESA Nacional. Eu já tô tem nessa mais aí. de 14 mil inscritos, presidente. Eu estou lá no Conselho. Eu vou palestrar aí Executivo. alguma coisa. Isso, vai. Você está lá em um dos painéis. Eu não sei ainda o que é, mas eu vou palestrar alguma coisa. Mandaram me avisar. Esse pessoal do Conselho Federal é assim. Eles não mandaram, você vai ser palestrante lá. Eu digo, tá bom. E hoje a doutora Letícia mandou uma mensagem: Luciana, eu quero participar. Gente, acesse a nossa página da ESA, ESA OABPA. Lá tem um banner, você clica, ele te encaminha direto para o site do evento, você faz a sua inscrição, que é online e é gratuita. O evento vai ser de segunda a sexta, de 10 da manhã até 7h30, 8 horas da noite. É o dia inteiro de eventos com 6 painéis simultâneos acontecendo. Olha aí o professor Jorge, que ontem olha o teve Jorge aqui com a Alex gente. Um aqui. abraço, Eu fui professor. aluno dele. Toninho ainda está aqui. Ele Eu fui falou aluno. ontem que tu fosse aluno. Dureza. Muito legal. Então, muito a gente difícil continua... de passar com ele, viu? Foi? Era difícil passar com ele. Então, a gente continua, pessoal, em julho com essa atividade um pouquinho mais resumida, porque a gente vai começar, né, presidente, a montar a nossa programação para o mês da advocacia, agosto. Provavelmente vai ser uma programação virtual, mas ela vai existir recheada de muitas novidades, de muito conhecimento e de muitas parcerias que a gente vai fazer pela frente, e com muita saúde para todos nós, que é isso que importa, para a gente continuar forte, com certeza, trabalhando, lutando e seguindo mesmo. em frente. Agradecer ao AB, agradecer todo mundo que esteve aqui comigo desde o dia 2 de abril, que no início eu achei que eu não fosse dar conta, mas conseguimos, foi ótimo. essa missão aí.
pelo carinho. muito Desculpem bacana. os equívocos, porque no início eu nunca tinha feito live e fui aprender. Eu até hoje eu até hoje passo vergonha. Essa de não gravar, a live, eu não vou me perdoar. Isso. É terrível Mas isso, mas foi ótimo. O que importa é a boa vontade da gente querer estar aqui, ajudar, se solidarizar e realmente compartilhar o conhecimento de todos. E agradecer principalmente a todas as pessoas que estiveram aqui nessas lives, de coração aberto, em parceria, de forma totalmente gratuita e realmente comprando a nossa luta em dividir o conhecimento, que é o que mais importa. Eu digo que onde tiver internet, a gente vai chegar lá agora com o nosso conhecimento, com a nossa capacitação. Para te ver, né, Luciana, a gente conversou muito sobre isso lá atrás, né? Como é que a gente ia chegar no interior, né? Tá aí, chegamos. Foi forçado, mas chegamos. Chegamos. Presidente, muito obrigada pela sua presença e vamos continuar firmes e fortes. Pessoal, obrigada. Eu que agradeço. De coração. Boa noite a todos. Grande abraço a todos e a todas que participaram aqui conosco. Olha o Afonso aí. Grande abraço. Beijo, tchau, Luciana. Vamos lá, vamos reunir para ver a conferência. Exatamente. Tchau. Legal. Um abração.